Boa tarde. A aula da nossa semana é totalmente diferenciada das demais. A gente vai começar uma nova modalidade. A gente já falou do esporte que era bola nos pés, que era o futebol. Já falamos do esporte que era bola nas mãos, que era o handebol. Já falamos do voleibol, né, o antigo mintonete. E hoje será literalmente a bola no cesto. Basquetebol, né? Basquete, cesto e bola, né? O nosso esporte, que a gente vai começar o nosso assunto, ele é lá do final do século XIX, 1891, se vocês reparar, tirando o handebol, é mais ou menos tudo daquela mesma época, né? Entre o final do século XIX e o início do século XX, todas as modalidades que a gente está vendo. Onde é que começou as Olimpíadas? Por conta disso, começaram a surgir uma grande variedade de modalidade, né? Mas enfim, igual o Cabo falou há pouco tempo, foi criado em 1891 o basquete pelo professor de educação física canadense James Naismith. Presta atenção, quem criou o handebol foi um canadense, mas ele foi criado nos Estados Unidos. O porquê? No mundo todo, não só nos Estados Unidos, tinha uma associação, o nome da associação é Associação Cristã de Moças. Essa associação era uma associação que prisava o cristianismo, ou seja, os preceitos de Jesus Cristo, e eles auxiliavam tirando pessoas marginalizadas da rua, mendigos, enfim, e tentavam ambicionar um futuro melhor para essas pessoas. O James Naismith, ele morava no Canadá e ele teve essa oferta de emprego nos Estados Unidos. E ao chegar, ele era o professor de educação física da instituição, e ele ganhou a missão de criar um novo esporte. O que eles queriam, né? O que eles pediram para ele? Um esporte sem contato físico. Vejam bem, o basquetebol, desde a sua criação, ele prisava por um esporte sem contato físico, assim como o voleibol. O Cabo daqui a pouco vai falar uma das características de quando se iniciou o basquete. Hoje a gente tem um contato mínimo físico. Na criação não tinha contato físico nenhum, tá? O Cabo daqui a pouco vai explicar melhor para vocês, tá? Outro ponto também, nos Estados Unidos, lá na região mais ao norte, tem muito, durante o inverno, há muita neve. Então, o que acontecia? No verão, essas pessoas praticavam o esporte ao ar livre, que na época tínhamos o quê? Tínhamos o rugby, tínhamos o polo, enfim. Então, e durante o inverno, essas pessoas não tinham a prática de realizar esporte. Então eles pediram para ele um esporte que fosse realizado indoor, ou seja, em ambiente fechado. Então o basquetebol ele vem, né, para evitar o contato físico, e um esporte para ser praticado durante o inverno, para que essas pessoas que frequentavam a associação de moços pudessem também realizar alguma prática física durante o inverno, tá? O objetivo do basquetebol, igual o Cabo falou, igual o próprio nome já diz, basquete, que é cesto, e bola, né? Então, bola no cesto. E literalmente, senhores, literalmente o basquetebol era, né? Hoje ainda é, mas não é um cesto, né? Mas no início era realmente um cesto, tá? Até o Cabo pegou uma foto bem antiga. Um cesto era colocado ao alto, pode ver, sem tabela, sem nada na criação, né? Um cesto era colocado ao alto e as pessoas tinham que jogar a bola dentro desse cesto. Inclusive esse cesto era utilizado para colher maçã, tá? Inverno americano, local de maçã. Então esse cesto era utilizado para colher maçã. Daí o James Naismith teve a ideia de colocar o cesto ao alto, e quem acertasse a bola dentro do cesto marcaria o ponto, né? E consequentemente a equipe que realizasse mais arremesso dentro do cesto ganhava o jogo, né? Na criação do basquete, cada cesta valia um ponto. Hoje não, né? Hoje a gente tem cesta de 1 ponto, cesta de 2 pontos e cesta de 3 pontos. Mas no início não. No início, quem colocasse mais bola dentro da cesta ganhava o jogo. Hoje já não mais. Por quê? De repente uma equipe que realizou mais cesta, pode ser que não vence o jogo. Realizou mais arremesso de 2, mais arremesso de 1, de lance livre, né? E a outra equipe
que realizou menos arremessos, sendo que eram mais de 3 pontos, pode ser que vença o jogo. Então, atualmente, nem sempre quem faz mais cestas vence o jogo, tá? Acabou de uma observação, aqui a foto do criador do basquete. Outra curiosidade que não está no slide, a primeira vez que o basquetebol foi apresentado numa Olimpíada foi em 1936, lá em Berlim. Inclusive, na época, era Hitler que governava a Alemanha. E o primeiro campeão da Olimpíada foi os Estados Unidos. E eles convidaram o James Naismith para fazer a entrega da medalha de ouro lá nos Jogos lá na Alemanha, né? O Cabo, sinceramente, eu acho até que o Cabo não desconhece, outra modalidade que o criador entregou uma medalha de ouro, né, numa Olimpíada. Eu acho que James Naismith provavelmente é o primeiro e único, tá? O Cabo desconhece outro criador, né, que teve essa condecoração. Enfim, né, para ele deveria ser uma grande honra ver a modalidade que ele criou sendo posta numa Olimpíada, né? Então, continuando sobre o basquete, aqui tem mais as cestas como que eram, né? Eram colocados 2 cestos, igual hoje, né? Um em cada extremidade, e esses cestos, eles tinham um fundo ainda. Igual o Cabo falou, eles eram utilizados literalmente para colher maçã. Então, eles tinham um fundo. Quando eram feito a cesta, eles pegavam uma escada, botavam no lado do cesto, alguém subia lá, tirava a bola. Então demorou um tempo até eles já, não, vamos cortar o fundo que é mais fácil, né? A bola já cai diretamente. Só que tem outro ponto. No início não eram muitas cestas que eram feitas. O jogo terminava 1-0, 2-1, 3-0, 3-1. O placar era mínimo, não é igual hoje, 100-80, 120-110, então era um número muito reduzido, mas claro, dava mais trabalho, né? Mas alguém teve uma ideia, vamos cortar o cesto, daí a bola entra e já cai automaticamente. Então demorou até um tempo para alguém ter essa ideia, tá? Então é bom, interessante vocês saberem que no começo até as cestas elas tinham fundo, tá? O primeiro jogo oficial, vejam bem, ó, o primeiro jogo oficial terminou 1-0, e cada equipe possuía 9 jogadores, bem diferente de hoje, né? Que cada equipe tem 5 jogadores. Na verdade, no início, as equipes poderiam ser formadas com de 3 até um número elevado de jogadores, 20, 30, dependia do tamanho do ginásio e das pessoas que estavam dispostas a jogar, tá? Outro fato também, aqui o Cabo botou o primeiro jogo oficial, mas o primeiro jogo foi uma equipe de professores da instituição, da Associação Cristã de Moços, de professores contra os alunos da associação. O jogo terminou com a vitória dos alunos, tá? Provavelmente os alunos devem ter sabotado os professores, devem ter feito alguma coisa ali, porque nada explica os professores perderem para os alunos, né? É algo inimaginável. Mas enfim, senhores. Outro ponto também, tá? A altura da cesta era 3, do chão até o aro, era 3, na verdade não o aro, né? Até o topo do cesto, né? Na época nem era aro. Mas enfim, a altura era 3 metros e 5 centímetros. Essa altura permanece até hoje, tá? Desde a época da criação até hoje é a mesma altura. De todas as regras que o James Naismith colocou para o basquete, a única que ainda existe é o 3 e 5, tá? Já se estudou para levantar mais a altura do cesto, porque os jogadores hoje estão muito altos, né? 2,20, 2,30, mas eu acho que por conta dessa tradição, a única regra que ainda resiste, enfim, que é interessante vocês saberem que desde a época da criação, essa altura continua a mesma, tá? 3 metros e 5. Lá nos Estados Unidos não é 3 e 5, porque lá a medida é por polegada, mas que é equivalente a 3 e 5, tá? Outro fato também, no início não poderia quicar a bola, tá? Não poderia. Só depois de um tempo que foi autorizado quicar a bola no chão. O drible, né? O ato de quicar a bola. O que acontecia? O jogador recebia a bola, quem recebia a bola não poderia se mexer. Então, algum jogador do meu time, né? Um companheiro meu, passou a bola para mim. Eu segurava a bola, via alguém para passar essa bola ou realizar um arremesso. Eu não poderia caminhar com essa bola, tá? Então,
não existia contato, porque quem recebe a bola, eu recebi a bola. Eu tenho que ver um companheiro realizar um arremesso. E o outro jogador que está me marcando, ele não pode tirar essa bola de mim. Então, para roubar a bola, era uma interceptação de um passe. Eu vou realizar um passe, pode ser recebido, pegar essa bola. Mas eu não poderia atacar quem está com a bola para tentar roubar, tá? Na verdade, até hoje, tá? O basquete não permite o contato físico. O contato físico no basquete é mínimo. Todo contato, até hoje, né? Todo contato físico que cria uma desestabilidade ou cause um prejuízo para quem está com a bola será uma falta, tá? A não ser que o contato físico não cause prejuízo para quem está com a bola. Até hoje, então, o basquete não permite contato físico. Até permite, mas é mínimo, tá? Desde que não cause prejuízo para quem está com a bola. Mas enfim, mas no início da criação do basquete não poderia algum, tá? Então quem recebe a bola fica parado, passa ou faz um arremesso, tá? Vamos lá então, dando início, basquetebol no Brasil. O basquetebol foi trazido para o Brasil em 1896 por um americano, por um norte-americano, que veio dar aula, lecionar na Associação de Moços aqui no Brasil. Vejam bem, recém tinha sido criado o basquetebol e já em 96 já veio para o Brasil. Mas o que aconteceu no Brasil? Quando ele veio para o Brasil, a aceitação no basquetebol, não por conta que ele fosse ruim, que as pessoas não gostavam, mas é que o futebol também já tinha acabado de chegar. O Charles Miller tinha acabado de chegar no Brasil em 94 e já trouxe o futebol consigo. Então as pessoas, os brasileiros, fizeram muito mais adesão ao futebol do que ao basquetebol. Então, por conta, demorou até que se começasse realmente a prática do basquetebol. As pessoas preferiram bem mais o futebol do que o basquetebol. O que aconteceu também? Quando ele chegou para o Brasil, quem começou a jogar mais foram as mulheres, tá? Mas essa associação cristã era para moços. Então, acabou que perdeu-se um tempo até o Brasil dar, né, continuidade e aceitar mais o basquete, tá? Mas enfim, em 1922 é criada a Seleção Brasileira de Basquete e ela é campeã dos Jogos Latino-Americanos, disputada entre Brasil, Uruguai e Argentina. Ah, mas Cabo, só teve 3 seleções e o Brasil ganhou, mas só tinha 3 seleções. O que é bom a gente destacar? A Argentina estava presente. A Argentina, até hoje, inclusive, é uma das melhores seleções de basquete do mundo, tá? Tem uma grande tradição a Argentina, já foi campeã olímpica, enfim. Então não é um título de se jogar fora, tá? Em 33 nasce a Federação Brasileira de Basquetebol e depois, né, muda o nome, atual CBB, Confederação Brasileira de Basquetebol. Olha, vejam bem como é que está escrito basquetebol, literalmente em inglês, tá? Basquete, cesta, ball. Mas o que é bom vocês ficar bem atentos, tá? Apesar do Brasil ter demorado a engatinhar, enfim. Olha o quão a história brasileira é rica em títulos em basquete, tá? Mas isso por conta da desorganização, por conta enfim, de tudo que acontece nas confederações, o Brasil está meio que deixando o bonde passar e está ficando para trás com relação às outras seleções. Conquistas do basquetebol, né? Em 1948, 1960 e 64, o Brasil foi medalha de bronze nas Olimpíadas, a última medalha em 64, e foi, olha só o título que o Brasil tem, bicampeão mundial em 59 e 63. As pessoas acham, porque o basquete é da época do Oscar, na época do Oscar que era bom. Senhores, basquetebol no Brasil, olha só, bicampeão mundial em 59 e 63. Isso daqui é de uma grandiosidade que a gente não tem nem imensurável. Imagine hoje, só para vocês terem uma noção, é a mesma coisa que falar que a seleção chilena de futebol, ou a seleção chilena ou a seleção colombiana de futebol já foi campeã da Copa do Mundo, tá? Então olha o quão o Brasil, né, já foi grande e infelizmente por descuido, desorganização, está perdendo, enfim. Também a gente ganhou o ouro no Pan-Americano de 87, é um título que é bem falado, porque o Brasil foi lá nos Estados Unidos e venceu a final nos Jogos Pan-Americanos. Eu também quero deixar bem vocês cientes, tá? Hoje a hegemonia do basquete é imensurável, não tem como comparar os Estados Unidos, tá? Não tem como comparar.
Seleção americana de basquetebol é incomparável, não tem nem o que falar. Ah, mas o Brasil ganhou dos Estados Unidos na final em 87. Ganhou, mas os Estados Unidos para a Olimpíada, para Jogos Pan-Americanos, levam quarta seleção, a quinta seleção, levam jogadores universitários. Então não é um título tão grande, tá? Não vou desmerecer, claro, mas não é um título... Não tem como comparar esse daqui com esses dois, tá? É um título bom, legal, mas não é aquilo tudo. Então, vamos falar sobre as conquistas do basquetebol feminino. O Brasil aqui ganhou os Jogos Pan-Americanos de 91. Esse título aqui é, eu acho, mais importante do que esse de 87, porque aqui o Brasil enfrentou a seleção de Cuba e na época a seleção de Cuba tinha uma hegemonia sem comparação. E o Brasil, mesmo sendo jogos em Havana, lá em Cuba, foi lá e venceu. Tá? Essa conquista é bem falada até hoje. Tava o Fidel Castro na época ainda como vivo ainda, que entregou as medalhas, enfim. Outro título importante, título mundial de 94, esse daqui também bem importante. Esse outro, prata nas Olimpíadas de 96 e bronze nas Olimpíadas de 2000. Se vocês for analisar, o último título importante do Brasil foi em 2000 e já estamos em 2020. Então há 20 anos que o Brasil, na verdade nem título, né? Foi uma medalha em Olimpíada. Mas enfim... Há 20 anos que o Brasil não conquista mais nada importante no basquete, tá? Precisamos, não nós, né? Vocês que são mais novos, que têm finalidade com o basquete, a gente é obrigado a voltar, né, ao topo novamente. Senhores, o Cabo agora, para finalizar o assunto de hoje, o Cabo vai falar dos jogadores, grandes jogadores brasileiros. Vai falar desses 6 jogadores para vocês então. O primeiro, eu acho que é o mais conhecido de vocês, é o Oscar, o conhecido Mão Santa. Ele é recordista mundial, tá? Mundial, de pontos, com quase 50 mil pontos na carreira. O que o Cabo, não estou desmenosprezando ele, claro que não, mas o que o Cabo quer falar sobre esses 49 mil pontos? Por que não é tão falado, né? Inclusive lá para os Estados Unidos eles nem mencionam esses pontos. Primeiro ponto, o Oscar nunca jogou na NBA americana, nunca jogou. Esse é um ponto que desmerece essa pontuação. Outro ponto, muito das súmulas do Oscar foram perdidas, alguns jogos não tinham nem súmula, então essa pontuação é meio que uma estimativa, tá? É uma estimativa, então não é tão fidedigna esses pontos, tá? Então, não é, lá nos Estados Unidos eles nem levam tão a sério essa pontuação, tá? Por conta desses dois fatores. Nunca jogou na NBA, então eram times menores, né? E ligas menores. E algumas súmulas nem tinham, foram perdidas, enfim. Mas esse daqui não, esse daqui é um mérito, tá? Recordista de pontos em Olimpíadas, 1093, tá? 1093 pontos em Olimpíadas o Oscar tem. Até hoje nunca um atleta conseguiu fazer tanto ponto em Olimpíada. Mas, não vou desmerecer ele também, os grandes jogadores americanos não vão para a Olimpíada, tá? Não vão. Salvo uma vez ou outra que, enfim... mas não vão constantemente. Os Estados Unidos para a Olimpíada levam terceiro time, quarto time, time universitário, então também... Mas o que é importante, ele tá no hall da fama do basquetebol, tá? E o Oscar também com a seleção brasileira, o único título importante que ele tem é como a gente viu, o Pan-Americano de 87, tá? Agora esse daqui para mim é bem mais mérito, tá? Jogador mais antigo, que é o Biratã. O Biratã, ele estava na seleção brasileira, que foi campeã mundial em 1963, e na medalha de bronze dos Jogos Olímpicos de Tóquio, tá? Em 64. Então, são duas conquistas dignas de honra, né? Ele é o brasileiro que mais atuou em campeonatos mundiais, tá? De basquete. 34 participações. Então, esse daqui pra mim, né? Enfim. No Hall da Fama do basquete a gente tem 3 homens e 3 mulheres, tá? Então dos 3 é o último, o terceiro. É o Almarido Passos, outro jogador mais antigo. Olha só a grandiosidade desse jogador. Bicampeão mundial com a seleção brasileira em 59 e 63. E medalha de bronze nas Olimpíadas de 60 e 64, tá? Hall da Fama também. Esse daqui, senhores, volto a falar para os senhores, é louvável, tá? O Brasil já foi muito rico no basquetebol, tá? Louvável esses 2 títulos mundiais, tá? Muito louvável. Vamos para as mulheres agora. Acho que acredito que as 3 jogadoras no Hall da Fama vocês conhecem. A primeira é a Hortência, é a maior pontuadora da história da seleção brasileira, 3.160, e ela tem a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos
em 1991, aquele lá em Havana, em Cuba, e ela foi campeã mundial em 94, tá? Ótima jogadora, bem conceituada no mundo, uma das melhores jogadoras femininas que já pisaram na terra, né? Então, finalizando nossos 6 jogadores no Hall da Fama do basquete, quero ratificar o que eu já falei antes. O Brasil tem apenas 6 jogadores e o Cabo mencionou todos os 6, né? Vamos lá então, acredito que vocês também devem conhecer essas duas, a Magic Paula, ou só Paula, né? E a Janete, tá? Essas duas aqui se aposentaram, as 3, né? A Hortência, a Janete e a Paula se aposentaram há pouco tempo, né? Mas vamos lá então. A gente vai falar da Paula, o Cabo fez questão de botar aqui as duas, junto aqui com o Fidel Castro, recebendo a medalha de ouro no PAN. O Fidel ainda brincou com ela, que se soubesse que ela ia jogar tanto, tinha dado um jeito dela não jogar, enfim. A Paula, com 14 anos, a idade de vocês, ó, com 14 anos, a idade que vocês estão, foi convocada já para a seleção principal de basquete. Com 14 anos ela já estava na seleção. O Pelé estava na seleção com 16 anos, a Paula com 14 já estava, ó. Jogadora brasileira que mais disputou mundiais, 6 participações. E a Hortência é a primeira pontuadora, a Paula a segunda e a Janete a terceira. Tá? O Cabo botou aqui a pontuação deles. Também no Hall da Fama. As 3, quero salientar, as 3 são uma das melhores jogadoras de basquetebol de todos os tempos, tá? Não só brasileiras, como do mundo. A Janete tetracampeã, olha só o título dela, tetracampeã da Liga Norte-Americana de Basquete, tetracampeã, e é a terceira maior pontuadora, igual o Cabo falou, da seleção. Títulos, aqueles mesmos títulos, todos os títulos que o Brasil ganhou, feminino, elas estavam, tá? Pan-Americano, o Mundial, a prata em Olimpíada, o bronze em Olimpíada, todas as 3, né? Tanto é que as 3, depois que se aposentaram, o Brasil infelizmente só decaiu. Senhores, era sobre isso então, sobre o histórico e jogadores de renome, renomados brasileiros. Espero ter agregado conhecimento para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição, só me procurar. E era isso então, boa semana, fiquem com Deus. Muito obrigado pela participação.